Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje meditamos com muita alegria este Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 14 a 29, onde temos o episódio de Jesus que, regressando do Monte Tabor, aonde manifestou a sua glória na transfiguração, vai se encontrar com essa multidão, especialmente com este jovem, este menino, que estava como que desfigurado, melhor dizendo, e naquela situação precisava de uma intervenção divina. E tudo começa com um ambiente de discussão entre os discípulos e a grande multidão, porque ali estava, pois, o pai desta criança, que trouxe o seu filho, e que os discípulos, mesmo tendo tentado, não conseguiram curá-lo. Muitas vezes, Deus parece se esconder de nós. Nós parece que temos que enfrentar, por vezes, os problemas que superam as nossas possibilidades. E parece até que Deus nos coloca em prova da nossa fé. Essa fé que move montanhas e que se manifesta numa verdadeira amizade com Deus. E a pergunta de Jesus em outro evangelho parece calhar aqui neste evangelho: será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra? E desse modo o Senhor diz diretamente ao pai deste menino que estava possuído pelo demônio: tudo é possível para quem tem fé. Ou seja, trata-se de uma mensagem que se repete e mais uma vez o Senhor aqui recorda. Quando Maria recebe a visita do anjo, o próprio anjo vai dizer, porque para Deus
nada é impossível. Aos apóstolos que estavam desconcertados diante da dificuldade dos ricos de entrarem nos céus, Jesus vai dizer: olha, aos homens é impossível, mas a Deus não, pois para Deus tudo é possível. De modo que podemos assim deixar evidente que Deus tudo pode. E no entanto, quantas vezes parece nos faltar a fé. Por isso, nós também nos unimos a este Pai e exclamamos nesta hora dizendo: olha, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. Esta é uma oração cheia de fé, de perfeita manifestação de fé e ao mesmo tempo de reconhecimento humilde que precisamos ir além. Eu creio. Eu manifesto aqui, Senhor, novamente e peço que ao invés de perder a fé diante das circunstâncias da vida, que ela seja revigorada, aumentada. De modo que assim podemos considerar essas palavras como uma oração simples, natural, humana e muito comovente. É a essência da fé. E nosso Senhor vai então exortar, dizendo que aquele tipo de mal que sofria aquele jovem só pode ser vencido pela oração, que aqui neste caso é uma manifestação cheia de confiança na fé em Deus. Aquele que tem muitas vezes a sua fé como que vacilante, que não consegue confiar verdadeiramente em Deus, não se envergonhe disso, mas busque na contrição, na humildade, dizer ao Senhor: olha, eu creio, mas aumenta a minha fé. Me ajuda a educar-me mais, a me subordinar mais, para decidir te seguir mais por meio da fé. E que ao longo da nossa vida possamos implorar repetidamente a misericórdia de Deus e repetir muitas vezes que aquilo que parece impossível para nós, diante de Deus, será possível e Ele fará o melhor. Que esta verdade nos ajude então a recordar sempre e cada vez mais a presença de Deus, que nos pede um pouco de fé, que nos pede fidelidade, que nos pede também a constância na oração. Que Deus te abençoe com um excelente dia, com muito espírito de oração.